Para quem não me conhece, meu nome é Claudinei. Nós representamos o Grupo Germani e hoje eu quero falar sobre um tema muito especial. Nós vamos falar sobre os números em nossa vida. Eu vejo que os números, eles têm muito em comum com as pessoas. Nós representamos números, se formos nos analisar. Cada um de nós aqui representamos vários números, se você fosse analisar. Por exemplo, qual a idade de vocês? É um número. Que dia que você nasceu? Que horas você nasceu? O mês, o ano. E outra coisa interessante em relação ao número, o número tem fim, os números. Você vai chegar no fim? Ele é infinito. O número é infinito. As pessoas também são infinitas. Não acaba, né? Morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. E vai assim para sempre, para todo sempre. Então as pessoas são infinitas, assim como o número. Então o número, ele representa muitas pessoas. E nós representamos muito números. Não sei se é com todos vocês aqui, mas eu tenho afinidade com alguns números. Nossa, esse número é o meu número. Tem pessoas que dizem, é o meu número da sorte. Eu gosto de tal número. Se alguém já jogou aqui na Mega Sena, na Loto, às vezes as pessoas escolhem sempre aqueles mesmos números. Então os números, eles estão no nosso dia a dia. Como eu venho falando em outras apresentações e conferências, nós temos que entender significados que vai nos aparecendo ao longo da nossa vida. E os números também, ele pode nos dar determinados significados. Vamos analisá-los, eles, na nossa história, como indivíduo. Vamos analisar eles na nossa história como família, como grupo. E vamos analisar ele também na história dos nossos antepassados. Tem pessoas que gostam muito da numerologia. Já ouviram falar da numerologia? Vão atrás de números, porque os números eles dão determinadas mensagens. Fala do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. E eu já ouvi dizer que Deus, ele é um grande matemático. Deus é um grande cientista, um grande matemático. Deus é tudo. E nós vemos também na história bíblica que surge também muitos números. E vamos pensar, será que esses números surgiram por acaso? Então, eu quero mostrar essa conferência sobre números e gostaria que vocês pensassem o que representa o número para cada um de vocês e também estudasse juntamente comigo nessa conferência o que representou os números na história dos nossos antepassados e também na história de Deus, na história bíblica. O que nós podemos observar ali? Vemos que desde Adão, os primeiros antepassados, a historinha de Adão e Eva, até os dias atuais, números eles foram surgindo na história. Vamos pegar ali, não é? De Abraão até Moisés. Vamos, na matemática, nós sempre gostamos de arredondar, né? Principalmente quando você está lá no Brasil, aí você vai pagar uma conta, a conta dá lá R$10,88. O que o caixa vai falar para você? Ele vai arredondar, não é? Ele não vai arredondar para baixo, né? Ele vai arredondar para cima.
Então, na matemática está sempre arredondando. Então, se nós formos pegar essa história aqui, ó, de Abraão até Moisés, de Moisés até Jesus, vamos arredondar lá que dá um período de 2000 anos de história. Interessante o número 2000 na história. De Abraão até Moisés. Será que algo aconteceu nesse período? Aconteceu. Nós vemos ali que nós podemos chamar essa linha aqui, ó, essa linha vertical, quase vertical, né? Diagonal, a linha da história do intelecto, a linha da história, do intelecto, podemos chamar também da emoção do homem, que ao longo da história o homem ele foi se elevando sentimentalmente, espiritualmente e intelectualmente. Então, nesse período, as coisas foram acontecendo, evoluções foram acontecendo no intelecto, na emoção e no espírito desses homens. Depois de Moisés até Jesus. Então vamos ver ali de Abraão, na época de Abraão, como que era a forma das pessoas terem uma relação com Deus, era através da oferta. Nós vemos lá na história do Antigo Testamento que eles faziam muitas ofertas de animais para Deus. Era a forma deles se relacionarem com Deus. Moisés seguiu a tradição de Abraão. Abraão ele ofertava animais para Deus. Depois que Moisés deu continuidade a isso até que criou-se as leis mosaicas, através das tábuas de pedra. Então Moisés escreveu, Deus escreveu juntamente com Moisés os 10 mandamentos. Então ali começou a surgir o que? As leis. Era outra forma de se relacionar com Deus, através da lei. A lei que a gente mais conhece é a lei do olho por olho, dente por dente. E na época de Moisés, as pessoas tinham Deus como o Senhor dos exércitos. E eles estavam na posição de servos. Se colocavam na posição de servos de Deus. Passando 2000 anos de história, veio um homem chamado Jesus. Ele marcou, depois de 2000 anos de história, ele marcou mais uma história na história da humanidade. E a gente vê que houve uma transição muito grande nesse período. Jesus, ele veio trazer novidades, a boa nova. Ele mexeu com as pessoas de sua época, porque aquilo que ele falava era novo, era novidade, mexeu muito com as pessoas. E muitas pessoas de sua época não o compreenderam, tanto é que o perseguiram em sua época. O que Jesus veio ensinar? Nós vemos ali o Evangelho. Um dos pontos centrais do Evangelho que Jesus veio ensinar é que Deus não era o Senhor dos exércitos. Deus era Pai e nós somos filhos. Então ali nós vemos Moisés na posição de servo para com Deus. Jesus não, veio ensinar que Deus não era o Senhor dos exércitos, não é aquele Senhor que pune, é o Senhor que ama, é um Senhor que perdoa, que nós somos filhos. Jesus veio há quanto tempo? Vamos arredondar. O tempo está passando, né? Eu lembro que antes de chegar a 2000, né? É só ficar, nossa, 2000 vai chegar, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? O mundo vai acabar? As pessoas tinham essa apreensão. 99, e agora 2000? Tinha gente até fazia absurdos por causa do ano 2000. Então, 2000 criou-se uma grande expectativa. Houve mudanças externas nesse ano de 2000? Não houve mudanças externas. Mas o decorrer da história, aqui ó, ano 0, DC. Nesse decorrer da história, quantas mudanças ocorreram? Se nós formos pegar 300 anos atrás, muita mudança ocorreu. Vamos perguntar lá para o nosso trisavô, ou nosso tataravô, talvez. Mas teve uma época lá que não existia avião. Quantos anos sabem? Quantos anos fazem que o avião foi descoberto, criado? Pouco mais de 100 anos. Pouco tempo. Então essa transformação ela foi ocorrendo e nós estamos hoje a 2000, depois de 2000 anos de Jesus. Então vamos buscar na história dos números
a importância dessa transição para que nós pudéssemos chegar até hoje. E o que está ocorrendo nos dias de hoje? Eu vou hoje falar mais precisamente sobre esses 4 números centrais. Porque esses 4 números centrais, eles aparecem constantemente na história do Antigo Testamento. E o que levou, através desses 4 números centrais, toda a história do Antigo Testamento até a vinda de Jesus? Olha só o número 12. A Bíblia fala sobre 12 números de Jacó, 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel, que foi vindo através dos 12 filhos de Jacó, os 12 apóstolos de Jesus, os 120 anos da construção da Arca de Noé. Então, quando nós falamos também do número, vamos pensar o seguinte: nós podemos também falar do múltiplo desse número. Pode ser 12, 120, ok? 4, 40, 400, tá? Representando o número 4. O 12, 120 está representando o 12, ok? Então, aí está um bom exemplo do número 12. Será que esse 12... ele apareceu na história bíblica por acaso? Vamos lá colocar o ponto de interrogação? Por acaso? Será que em determinadas épocas de sua vida aconteceu determinada coisa? Naquela data exata. Será que foi por acaso? Será que o dia que você nasceu foi por acaso? Eu acredito que nada é por acaso. Agora, se nós questionarmos e ir em busca, nós vamos fazer determinadas descobertas interessantes na nossa vida, na história da nossa família e também na história da humanidade. Então, nós estamos vendo aqui que são esses números aparecendo, então nós vamos ver que não é por acaso. Então, olha só o 12. São 12 tipos de amor. Gente, é incrível isso. Como assim 12 tipos de amor? Vamos colocar lá o homem. Deus em primeiro lugar, né? Deus, quando ele ama o homem, claro que ele vai amar de uma forma. Quando ele ama a mulher, claro que ele vai amar de outra forma. Porque são 2 seres diferentes. E quando ele amar os filhos desse casal, vai ser outra forma diferente. Então nós podemos ver ali que Deus, ele está o quê? Dando 3 tipos, né? Deus está dando 3 tipos de amor diferentes, né? Tanto dando como recebendo, porque ele vai receber também. O homem é a mesma coisa. O homem para com Deus, o homem para com a mulher e o homem para com os filhos. Ele vai dar 3 tipos de amor diferentes, assim como ele vai receber. A mulher é a mesma coisa. A mulher para com Deus, a mulher para com o homem e a mulher para com os filhos. 3 tipos de amor diferentes. E também os filhos, para com Deus, para com o pai e para com a mãe. Então ali a gente vê o quê? O número 12. 12 tipos de amor diferente. Aqui também nós podemos ver o homem como indivíduo, ele vai ter uma relação de mente para com Deus, de corpo para com Deus, ali vai dar o HI, seria o homem que está em harmonia para com Deus. O homem para com a mulher, com Deus, juntamente com os filhos. Nós vemos o número 4. Primeiro número 4, segundo número 4, e depois a família já unida para com Deus, cuidando de todas as coisas, vai ter o domínio do amor com Deus. Então nós vemos aqui também o número 12. Exemplos do número 4. Olha que interessante. Será que é por acaso que foi criado todas as coisas, não é? Físicas, os 4 elementos da terra, o ar, a água, a terra e o fogo. As 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Ou o número 4. Nós vemos o número 12, número 4. E o número 4 mais uma vez. Deus como centro, o homem, mulheres, filhos. Então a gente vê o número 4. Sabemos que tudo tem que passar por um período de crescimento. Nada. Então nós vemos aqui
estágio de formação, estágio de crescimento e estágio de aperfeiçoamento. Vamos colocar aqui na nossa vida a criança que tem que passar por períodos de crescimento na vida dela. Ela vai passar. Então esse período nós podemos chamar que é um período da responsabilidade através da obediência. Então, ou seja, são esses períodos que a obediência ela é fundamental. Então, quando você cumpre a sua responsabilidade através da obediência, você vai chegar num nível que você vai se tornar um com o Pai. Nós podemos falar um com Deus? Sim, mas você pode também falar, colocar um com o Pai. Um pai que está educando lá o filho. E esse filho, ele tem uma certa obediência para com o pai, porque ele não tem visão ainda. Não sabe o que é o certo e o que é errado. Então, o importante é obedecer o pai. Passa aquele período lá de bebezinho, depois é criancinha, depois é adolescência. São 3 períodos. Bebê, criança e adolescência. O bebê não tem tempo ruim com o bebê. Não tem problema nenhum. Mas depois que criança já tem, né? Já vai ter umas certas dificuldades com a criança. Depois adolescente, mais ainda. Né? Mas se é bebê, criança e adolescente na obediência, não vai estar preparado para a fase adulta? Quando chega na fase adulta, será que o pai vai precisar ficar pegando no pé? Não, claro que não vai ficar mais pegando no pé quando chega na fase adulta, porque ele passou bem, ó, bebê, criança e adolescência, se tornou um com o pai. Ó, nossa, eu sei que o meu pai quer o meu bem. Então, meu pai me ensinou os caminhos. Agora eu irei passar o período da responsabilidade através da liberdade. O pai não vai ficar mais pegando no pé quando chegou na fase adulta. E o pai não quer mais pegar no pé. Então, o pai não vai ficar preocupado se passou por esses 3 estágios da melhor forma possível. Aí ele vai ser responsável, sendo livre. Ele vai ser um com o pai. Nós vemos aqui, gente, olha, o número 4. Isso é um número, é um processo que é importante passar. Exemplos do número 21. Olha que interessante. Como eu já disse nas conferências anteriores, não tem problema se nós acreditamos na Bíblia ou não. Não vai mudar a nossa vida. Mas vamos pegar dessas histórias o que nós podemos aprender. Por exemplo, após o dilúvio, 3 vezes Noé enviou o pombo no espaço de 7 dias cada. 3 vezes no espaço de 7 dias. 7 vezes 13? 21. Número 21. Jacó, depois que ele tomou a primogenitura de Esaú e foi para a casa do tio dele, Labão, em Harã. Ele ficou quanto tempo lá na casa do tio dele? 21 anos. Ah, Claudinei, mas isso acontece. Mas 21? Mais uma vez o 21? Ele é muito significativo na nossa vida. E se nós observamos a nossa vida através dos números e criar até objetivos baseados em números, faz uma grande diferença. 200 anos de cativeiro dos israelitas na Babilônia. Aí o múltiplo do 21. 200 anos de cativeiro papal em Avignon, no sul da França. Então nós vemos o número 21, agora vamos entender o significado do número 21. O número 21, ele está, dentro do número 21, está incluso ali o número 3, o número 4. A soma do 3 e o 4 vai dar o 7. E por que nós vamos chegar no número 21? Nós vamos ver, entendendo o número 3 e o número 4, para chegarmos no número 7, nós vamos entender o porquê do número 21. Olha o número 3 aparecendo. A Trindade é fortíssima na história da humanidade.
depois da vinda de Jesus? Pai, Filho e Espírito Santo. É o número 3. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Teve as três tentações. Noé, Adão e Eva tiveram 3 filhos. Noé também teve 3 filhos. E aí, por aí vai. Isso é só alguns exemplos. Então, vamos ver, ó. Nós já vimos o número 4, né? O número 4 representa o número físico, lembra? Né? Norte, Sul, Leste, Oeste, as 4 estações do ano. Então, 4 representa o número físico, terrestre, e o número 3 representa espiritual ou celeste. Então, a unidade do céu e terra dá o número 7. O 7 é o número da perfeição. É a unidade do céu e terra. Nós temos que nos aperfeiçoar espiritualmente e fisicamente. Uma palavra de um adolescente tem mesma força que uma palavra de um adulto? Vai depender da responsabilidade. Às vezes o adolescente é mais responsável que o adulto. Mas vamos dizer que os dois passaram por um bom curso na vida. O adulto vai ter mais força. Tanto é que um adolescente não pode ser responsável. Os pais têm que assinar por ele. Então, o aperfeiçoamento interior e o aperfeiçoamento físico, ele vai dar a unidade completa. Nós queremos estar bem internamente e nós queremos estar bem externamente. Vamos supor que você está muito feliz, não é? Sua mente está muito feliz, o seu coração está muito feliz, e o seu espírito está muito feliz. Aí você coloca aquele vestido rodado, florido, sai toda feliz. Aí você chega lá naquela calçada, passa lá o caminhão e joga aquele barro. Externamente não vai estar perfeito, não é? Então tem que estar os dois perfeitos. Você está muito feliz, coloca aquele vestido rodado, florido, sai para fazer o piquenique, o dia está ensolarado, está como você gostaria. Perfeito. Então nós precisamos dos dois, interno e externo. E cuidar dos dois é fundamental. Fundamental cuidar dos dois. Aí você fala, nossa, aquele dia foi perfeito. Internamente e externamente. Então vamos pensar. O número 3 é o meu interior. E o número 4 é o meu físico. Então o número 3 eu dei o exemplo. Então nós vamos ver, nós temos que aperfeiçoar cada período da nossa vida. Neném, você vai aperfeiçoar a obediência, você vai aperfeiçoar a obediência com responsabilidade e depois você vai aperfeiçoar a liberdade com responsabilidade. Olha que incrível isso. Então, o período da responsabilidade através da obediência. Então, até para obedecer, você tem que ser responsável. Ali que você vai ver como será aquele adulto no período que ele está crescendo. Aí depois vai ser o quê? O período da responsabilidade através da liberdade. Se você treina a sua responsabilidade, quando você chega na fase adulta, vai ser natural em você a responsabilidade. Então nós vemos aqui o número 21, chegamos no número 21. 7, aperfeiçoar a infância, 7, você aperfeiçoa a adolescência e 7, você aperfeiçoa a fase adulta. Você realiza naturalmente o número 21. Interessante. 7, vamos colocar fase de infância. Mais 7 dá quanto? 7 mais 7? Adolescência. Mais 7? 21. Chegou na fase adulta. Interessante. Aperfeiçoou cada fase, ó. Exemplos do número 40. Número 40 é separação do mal. Por que separação do mal? O número 40 ele tem muito significado. Vamos ver na história bíblica. Será que Jesus fez jejum de 40 dias por fazer? Por que o número 40? Por que Moisés jejuou 2 vezes por 40 dias? Por que o dilúvio foi por 40 dias?
Porque tem a quaresma, né? São 40 dias. Então é para você se fortalecer espiritualmente através desse número. Número 40. Então o número 40, ele representa você não deixar com que o mal tenha força em você. Estabelecer em sua vida um período de 40 dias para a sua espiritualidade é interessante. Nesses 40 dias eu quero fazer isso, em pró da minha espiritualidade. Depois de 40 dias você vai ver o resultado. Interessante. Então Jesus não fez 40 dias de jejum por fazer. E aí nós vemos, aonde nós vamos chegar no número 40, nesse período de crescimento? Porque o indivíduo, ele tem que atingir o 40 como pessoa. Então nós vamos subdividir esse período aqui, em 3. Aqui nós vemos formação da formação, crescimento da formação e aperfeiçoamento da formação. Então você aperfeiçoa a formação, se aperfeiçoa a infância, para depois você passar para a adolescência. Nossa, essa foi uma boa criança, teve uma perfeita infância. Ele já deu um start, um início para ter uma boa adolescência. É como o dia, manhã, tarde e noite, o dia. Amanhã é fundamental para você passar para a tarde. Aí depois você vai aperfeiçoar a adolescência, que é através da obediência com responsabilidade. Um adolescente que mostra a obediência com responsabilidade é um adolescente diferente. Ele promete ser um bom adulto. Então ele vai passar por 3 fases: formação da adolescência, crescimento da adolescência e aperfeiçoamento da adolescência. E aí depois ele vai passar pela formação da fase adulta, crescimento da fase adulta e aperfeiçoamento da fase adulta. Então nós vemos 3, 6, 9. 9. De novo o número 3. 3, 3, 3. 9 mais um estágio que dá 10. 9 mais 1, 10. 10 é o número onde você completou um ciclo. O número 10. 10 completa um ciclo. Depois do 10 vem o... Tá difícil? De novo. Depois do 10 vem o... 11. Ou seja, o que quer dizer? Que chegou no 11, começa de novo. 12, 13, 14, né? Até de novo fazer 10. Aí vem o 20. Depois 1, 2, 3, 4, 30. Então completou um ciclo quando chega no 10. 10 vezes o 4, que é para você substancializar, realizar na Terra esse 4. Dá o número 40. Interessante. Por que o número 40? Vamos colocar, né? Deus, a mente desse homem, o corpo, para que ele possa ter uma boa relação com Deus, né? Indivíduo, ele vai se tornar um indivíduo responsável para com Deus. Aqui a gente não vê o número 4? Vemos o número 4 aqui, não é? Esse número 4, ele tem que atingir um ciclo. Ele vai atingir o número 10. Então, 4 vezes 10, que dá o número 40. O homem que teve esse tipo de crescimento, esse tipo de aperfeiçoamento, ele vai ser induzido por qualquer coisa má? Não. Ele sabe o que ele quer da vida dele. Ele sabe qual o nível de relação que ele tem para com Deus. Claudinei, eu não acredito em Deus. Não tem problema se você não acredita em Deus, meu caro. Coloca aqui o seu pai. Seu pai quer o seu mal? Hã? Não. Eu não tenho pai. Não tem problema, meu caro. Coloca aqui a sua mãe. Sua mãe quer o seu mal? Não tenho mãe. Não tem problema, meu caro. Coloca aqui uma pessoa que você quer bem, que você respeita, que você admira. Meu pai não é um bom exemplo, Claudinei, meu pai, minha mãe não é um bom exemplo. Para mim eles não existem. Coloca ali uma pessoa que você admira e cria essa relação para com essa pessoa.
para que essa pessoa possa te admirar, te respeitar e falar, agora sim, você está o quê? Você está no período de responsabilidade através da liberdade. Então, como nós vamos alcançar essa liberdade? Através do nosso processo de crescimento. Então, não sou eu que dou a liberdade para o meu filho, para a pessoa que eu estou cuidando. É a própria pessoa que vai conquistar essa liberdade através da responsabilidade nesse período de crescimento. Então, deu para entender o número 40? Número 40 você separa do mal. Realmente, nem o mal vai te influenciar. Agora, uma pessoa que não teve um bom crescimento, o que vai acontecer? Fica fácil ser influenciada, não fica? Para o mal. Poxa, foi aquela pessoa que me levou para o mal. Foi aquela pessoa. Mas quem que foi? Foi eu que fui. Mas por que eu fui? Porque eu não tinha convicção de mim mesmo. Nessa relação minha entre mente e corpo. Ok? Um com o Pai. Se você acredita em Deus, um com Deus. Um com seus pais. Um com a pessoa que você admira. Ali você vai realizar o número 40. Então vamos colocar lá na historinha que esse homem, Adão, e que essa mulher, Eva, que foram criados por Deus, é claro que eles iriam realizar esses 4 números de uma forma natural. Deus não pegou um quadro e deu os 4 números e falou, vocês têm que realizar esses 4 números. Quais são? Mas o que Deus pediu para Adão e Eva? Obedeça. Não comer. É o que os pais fazem com os filhos. Para que os filhos cresçam através da responsabilidade na obediência. A criança não tem responsabilidade? Claro que tem. A responsabilidade deles é obedecer. Se a criança não obedece, você está educando a criança a ser irresponsável. Depois ele se torna um adulto irresponsável. Ai, não sei o que eu fiz para merecer um filho assim. Não sabe o que você fez, é que você não fez. Por isso que você não sabe o que você fez, é que você não fez. Então, responsabilidade da criança e do adolescente é a obediência. Então, Deus não colocou um quadro e deu esses 4 números. Ele só pediu para obedecer. Mas na história aparecem esses 4 números. Então, nós temos que entender o significado. Esse significado é que esses 4 números eles têm que ser realizados conscientemente ou inconscientemente. Você tem que realizar esses 4 números. Se você tem consciência desses 4 números, fica melhor, não fica? Fica. Já pensou, você está lá, criancinha ainda, aí o seu pai pega e fala assim para você, olha, você vai passar por essa fase, você vai chegar aos 7 anos, então se você obedecer direitinho, você vai atingir uma etapa de vitória. Pode ser até motivador para a criancinha. Depois, daqui a pouco, você vai chegar dos 7 ao 14, outra etapa. Depois dos 14, mais 7. Depois você vai fazer o que você quiser, meu filho, que você... Não é interessante? Está preparando ele. Então, se nós temos consciência desses 4 números, vai nos ajudar. Se nós não tivermos consciência desses 4 números, naturalmente nós sabemos isso, que é a obediência que os filhos têm que ter para com os pais. Não obedeceu, não tem as consequências? Tem as consequências. Se você tem uma meta lá onde você trabalha, não tem? Hoje em dia as empresas tudo é estabelecido meta. Meta de produção, meta de venda, meta de resultado, meta de faturamento. Se não atingiu as metas, é momentos de alegria ou tristeza? Essas metas elas são baseadas em quê? Em números. Tudo é número. Então, consciente ou inconscientemente, então Adão e Eva, eles iriam realizar esses 4 números. Se eles obedecessem. Se eles obedecessem, que era acreditar. Acreditar em quem? Num centro. Quem era esse centro? Era Deus. Quem é o centro dos filhos? São os pais. Acredite nos pais.
Os pais, o papel dos pais é fazer a criança acreditar nele. Não é para fazer isso com veemência, com firmeza. O seu filho não pode fazer só porque ele quer fazer, ele não tem noção. Então ele vai crescer com a noção de que ele pode mandar em você. Ele vai passar. Então nós temos que pensar, a obediência é a responsabilidade da criança, do adolescente, para que ele possa crescer e conquistar aquilo que ele tanto almeja. Né? Todo adolescente quer liberdade, não é? Mas eu já... O que acontece depois? Nós precisamos da ação. O filho falar, tá bom mãe, tá bom, e não fazer, tá certo? A mãe vai trabalhar e falar, filhinho, faz isso, tá bom? Tá bom mãe. Parece que obedeceu, né? Aí vai trabalhar, não faz nada. Então não teve ação. Então a obediência, depois a ação. O que Deus queria para com Adão e Eva? Que eles tivessem uma boa ação. Eles tiveram uma má ação. O que Deus quer para comigo em relação a você? Uma boa ação, uma má ação. Eu tenho Deus como centro. Eu sei que Deus quer o meu bem para com você, quer o nosso bem. Dentro de um período de tempo, vamos estabelecer esse período de tempo. Agindo, a ação. Claudinei, o que nós temos que fazer? E vamos fazer. Aí você vai ver o resultado. Vimos os 4 números, vimos a importância da relação vertical e da relação horizontal. Vamos colocar aqui relação vertical, eu para com Deus. E relação horizontal, eu para com outra pessoa. Relação vertical, minha mente para com Deus. Relação horizontal, minha mente para com o meu corpo. Meus pais, minha mãe, ou a pessoa que eu admiro. Mente. E a mente direcionar o corpo. É a mente que tem que direcionar o corpo, não o corpo direcionar a mente. Essa pessoa teve harmonia, depois eu para com a outra pessoa. Relação vertical e depois a relação horizontal. Depois a relação horizontal. Na ação.